Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de deixarmos algumas matrizes como reserva nesse período de reprodução, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, mostrando aqui, hoje eu estou com uma camiseta, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se dá para ver, olha que belíssima camiseta da FNO, que é a Federação Nordestina de Ornitologia, que está em processo de fundação. Se Deus quiser, até o início do próximo ano, acredito que ela já estará nativa, ainda em processo de revisão de estatuto, esse tipo de coisa, mas, enfim, a tão esperada Federação Nordestina, muito provavelmente, no início do ano que vem, vai estar fora do papel e inativa. Mas, Alex, o que seria essa FNO? É um clube? Não, não é um clube. É uma federação de clubes localizada no Nordeste para impulsionar a ornitologia aqui na região. Alex, é contra a FOB? Tem alguma briga? Não tem briga nenhuma, pelo contrário, vai trabalhar, e tenho certeza disso, em sintonia e em parceria com a FOB, precisamente apoiando os clubes aqui do Nordeste. Já temos o apoio à Federação Nordestina de Ornitologia, FNO, já tem o apoio da grande maioria dos clubes do Nordeste. Diria eu que assim, os principais clubes do Nordeste estão por trás. E a camiseta, o layout, o símbolozinho, layout feito por Max Revoredo, que acabou de ganhar o concurso da logomarca do Campeonato Brasileiro do próximo ano, cedeu essa linda logomarca da Federação, e aí foi feito algumas camisas, já foram vendidas e angariou recursos para o início ou todas as despesas, que é a fundação de uma federação muito similar de um clube, talvez, né? Mas a camisa ficou belíssima, parabéns, Max, não só pelo layout da camisa, o layout da marca, e também pela empresa que foi escolhida para fazer tecido de primeira qualidade. No vídeo não vai dar para ver, mas tenho certeza, acredita em mim, uma camisa belíssima e de qualidade. Valeu? Mais adiante, assim que ela for sendo, enfim, registrada e entrando na ativa, a gente fala mais um pouquinho de como serão as formas que essa federação vai ajudar os clubes do Nordeste. Mas, voltando ao tema e ao tema escolhido hoje, dentro daqueles vídeos que eu nominei de Por Dentro do Canário Bahia, eu vou falar um pouquinho sobre a questão se é útil ou se é ideal ou assim, o que seria interessante em se deixar matrizes, reservas no período de reprodução. Pois bem, uma das primeiras coisas, ou digamos assim, a principal, a base do período reprodutivo é quando o criador ele opta, ou ele escolhe, ou ele determina a quantidade de casais que ele vai fazer naquele ano reprodutivo. Ou seja, ele analisa, e espero eu que faça isso, analisa com calma, racionalmente, a situação de custo, de tempo. Tudo isso tem que ser levado em consideração no momento que você escolhe. Não, vou fazer 10 casais, vou fazer 50, vou fazer 300 casais de canário. Isso tem que ser levado em consideração. Grana, despesa, custo, quanto mais maior, e tempo. Você precisa de ter tempo para estar acompanhando, e na grande maioria das vezes está no dia a dia, limpando bandeja, trocando água, semente, farinhada, acompanhando reprodução, troca de casal, tudo que envolve um período reprodutivo. Então assim, uma vez determinada a quantidade de casais, aí entra aquela. Alguns criadores montam lá, eu tenho, digamos, vou chutar, tá? Um determinado criador consegue fazer 50 casais. Resolveu lá, achou que 50 casais é uma boa. O X vai fazer 50 casais ou 50 fêmeas, que são as 50 gaiolas, a estrutura que ele tem. Vai deixar alguma coisa de reserva ou não? Bem, o lado negativo que eu enxergo de você deixar alguns pássaros, e aí principalmente fêmeas, reservas, é a questão de que você tem que se dedicar a cuidar desses animais.
Obviamente você não pode simplesmente soltar numa voadeira e se vire. Não é assim que funciona, você tem que estar de olho. Normalmente elas vão aprontar, uma vai arrancar a pena da outra, vai pôr na voadeira. Então você tem que ter todo o cuidado no mundo. Então assim, a questão de tempo é um tempo a mais que você vai ter para, além de cuidar daqueles 50 casais que você, exemplo, tá? 50, que você acertou, você ainda tem aquelas reservas. Pronto, isso eu acho que seria o lado negativo. Outro ponto negativo é que normalmente quando você escolhe os 50 fêmeas titulares, você escolhe as 50 melhores, não é isso? E aquelas reservas é uma espécie de segundo time. Isso também é uma verdade, ambas são verdades, e ambas, no meu modo de ver, é o lado negativo da coisa. Agora eu vou ligar a chave e aí vou, antes de falar o porquê, ficou parecendo francês, né? O porquê, já vou antecipar dizendo que eu sou extremamente favorável a deixar reservas. Então eu já entreguei o ouro, já disse que eu sou favorável, agora eu vou dizer os motivos. O fato de eu ser favorável não quer dizer que eu feche os olhos para esses dois fatores ruins, digamos assim, de se deixar fêmeas reservas. Isso é verdade, tá certo? Porém, eu acredito que a parte boa supera isso. Primeira coisa, eficiência. Se eu tenho condições de cuidar 50 casais, 50 gaiolas, 50 fêmeas efetivamente criando, o melhor dos mundos é que eu tenha 50 fêmeas efetivamente criando. E a gente sabe, fruto da experiência, e vocês também sabem disso, que assim, nem todas as fêmeas vão aprontar. E não tem remedinho mágico. Me perguntam muito, Alex, o que é que eu faço para esfoguear fêmea, esfoguear macho? Gente, assim, tá? Você já sabe, eu sou contra dar medicamento à toa. Enfiar medicamento no passarinho prejudicando o fígado não é comigo. Então assim, diria para você que o melhor dos mundos é você dar saúde para o bicho, alimento de primeira qualidade, higiene, água fresca, tudo isso é importante. Renovação do ar, tudo é importante e tudo vai ajudar para que a fêmea e os machos, no tempo certo, esfogueiem, reproduzam normalmente. Porém, a gente sabe que às vezes uma fêmea ou outra fica doente, não está na sua plenitude, aí não vai reproduzir a contento ou não vai, simplesmente não vai esfoguear. Tem algumas fêmeas que, infelizmente, e eu estou falando sempre de minorias, tá? No caso dos canários é a minoria. Todas essas fêmeas que dá problema de não reproduzir é uma minoria bem pequena, mas tem impacto. Ele digamos assim, você perde uma, duas, três gaiolas de 50, você, sei lá, perde 5, 6 nesse esquema. Além disso, acontece, e aí eu vou dizer, acontece em todos os canaris, com todos os criadores, de se perder fêmea durante a reprodução. E um dos motivos que me fez lembrar desse assunto para falar no vídeo de hoje foi que essa semana eu perdi 2 fêmeas para reprodução. Pelo menos, assim, uma delas perdi. Infelizmente, canária criando, os filhotes já grandes, tinham saído do ninho, acabado de sair do ninho no outro dia a fêmea amanheceu morta. Por que, Alex? Não fiz autópsia, nem biópsia de nada, não dá pra falar nada. Saúde ela tava criando 2 filhotes belíssimos. Pra minha sorte, tinha uma fêmea que estava criando um filhote mais ou menos da mesma época. E para mais sorte ainda, porque o filhote que essa fêmea estava criando era um diluído, um isabelino pastel prateado, branquinho, branquinho, branquinho. Aí eu coloco 2 marronzões lá junto com ela, para minha sorte, mesmo já grandões e fora do ninho. Milagrosamente a fêmea aceitou. Essa fêmea já subiu no meu conceito, é raro, tá? Não é normal. Tanto que na hora que essa fêmea que faleceu, que morreu, eu perdi também os 2 filhotes. Ainda não restasse a queda, ainda veio o coice por cima da cabeça do peão. Mas sim, acontece. Se tivesse pequenininho era mais fácil, quase todas iriam criar. Mas como já estavam grandões fora do ninho, essa fêmea aceitar
e alimentar esses filhotes assim de primeira. Foi eu colocar na gaiola, botei farinhada, rapaz, 10 minutos depois ela já estava alimentando os filhotes. Graças a Deus consegui salvar os filhotes. Mas perdi a fêmea. A fêmea morreu. Morte súbita. Acontece em todos os criatórios. Ponto. Não tem esse bam bam bam. Não tem que diga, não morre nada. Morre sim, tá certo? Da mesma forma que ficam doentes. Por um motivo ou outro, ficam doentes. E aí ela fica doente, se debilita, ela para de reproduzir. Você até não perde a canária não morre. Mas, repare, eu estou falando muito canária porque normalmente os machos, quando tem um problema com um macho ou outro, você tem um outro mais ou menos do mesmo nível que está acasalado também, você pode fazer bigamia, poligamia, não tem problema nenhum. Mas a fêmea é o principal da reprodução, né? É o que está lá ocupando a gaiola. E aí pode ficar doente. E aconteceu uma coisa esquisita comigo também essa semana. Além da morte, eu disse que foram 2 casos que eu perdi. Uma porque morreu e a outra porque dificilmente vai voltar a reproduzir normalmente. Quando eu saí no dia estava tudo normal. No outro dia eu encontrei ela com a cabeça presa. Sabe aqueles canários chato, perturbado, que bota a cabeça na grade do piso para ficar ciscando a bandeja? Porra! Ela foi, ficou com a cabeça presa e deve ter ficado muito tempo. No outro dia de manhã, quando eu vi, era uma canária que estava fazendo até ninho. Quando eu vi, eu digo, porra, e abri a grade, soltei, mas esse tempo que ficou de cabeça para baixo, sem beber água, se alimentar, eu acho que debilitou muito ela. Pode ser que mais adiante ela melhore. Ela não morreu, tá bem, na medida do possível, mas tá meio, você percebe que ela tá meio assim ameaçada. Em suma, a curto prazo, eu perdi ela para reprodução. Então só aí, em uma semana, eu já ficaria, se eu não tivesse fêmeas reservas, eu já ficaria com 2 gaiolas vazias. Isso não é eficiente. Então, como eu busco eficiência e eu achei, encontrei ou acordei, decidi que eu tenho X gaiolas, eu tenho que ter X fêmeas reproduzindo. É o meu pensamento. Então eu sempre deixo uma quantidade de fêmeas. Macho mais raro. Macho eu deixo se eu tenho muitos de uma determinada cor, mais ou menos no mesmo nível. Mas se o nível dos machos não titulares for muito inferior, eu não fico não, porque aí eu faço bigamia, poligamia, não tem problema. Mas fêmea sim faz falta. Então assim, eu sempre deixo. Alex, quantas? Eu acredito assim que 10% é um número bacana. Se você faz 50 casais, deixe pelo menos 5 fêmeas. No meu caso, como tem uma quantidade maior, eu deixo mais. E nesse ano, então, por causa da pandemia, que há uma dificuldade maior de se vender canário, principalmente aqueles que não são os queridinhos, né? Porque vermelho mosaico, se você tiver 1000, você vende 1500. Se você tiver vermelho intenso, 600 vermelho intenso, você vende 1000. Se vende fácil, branco, amarelo intenso, vermelho intenso, cobre intenso, os coqueluche você vende. Mas tem outras cores belíssimas também, mas que não agradam uma grande parte dos criadores. Então essas cores são menos vendáveis e acaba que você não tem nos campeonatos para vender, você acaba tendo dificuldade para vender. E aí sobra muito. Foi o meu caso lá, tá certo? Então eu de propósito segurei umas vermelhas mosaico a mais, mesmo toda semana pelo menos 4 ou 5 pessoas me perguntando aqui da região da Bahia e alguns do Nordeste me perguntando se eu tenho quanto é para vender vermelho mosaico, mas eu guardei de reserva, estão lá, 4 a mais, graças a Deus só precisei usar uma e usei uma não por motivo de doença, é pelo outro motivo que eu vou falar daqui a pouco. E ainda tenho 3 lá de reserva para se tiver algum problema ficar. Mesma coisa das vermelhas, que eu fiquei com 4 fêmeas vermelhas. Fora essas que foram uma quantidade pequena, 10% do número de casais feito, putz, sobrou um bocado de Isabel Pastel. Verde mogno, sobraram algumas lá e tal, bem pouquinho, as 2 ou 3, deixei lá também de reserva. Mas assim, 10% eu acredito que seja o ideal. Além de problema de morte súbita ou por doença, ou uma doença que fragiliza, ou um acidente. Acontece às vezes
Quantas vezes, pelo menos uma vez por ano, acontece de ficar uma perninha presa, ou de inflamar a perna, ou de, sei lá, dar um problema na unha? Acontece um caso no ano e olhe lá, mas você acaba perdendo a fêmea. Então tudo isso é motivo para que, se você guardou uma fêmea, você repõe. Obviamente não vai ser da mesma qualidade, óbvio, as reservas normalmente não são da mesma qualidade dos titulares, mas pelo menos você repõe ali para estar movimentando o ciclo da reprodução. E o outro foi o caso da vermelho mosaica, assim, não aprontou. Alex, eu poderia esperar, mas eu tenho comigo assim, aqui em Salvador, o meu ponto-chave é agosto. Iniciou agosto, quem começou, quem não começou eu pego, sopro, analiso como está o ventre. Se eu vejo que não está muito redondinho, não está muito inchado, que ela vai demorar para aprontar, não conto conversa, troco. Lembra de novo, eficiência. Se eu tenho X casais, estou preparado para X casais, eu tenho que ter X casais reproduzindo. Eu não posso me dar o luxo de perder tempo com uma gaiola vazia, com uma canária que está lá, sabe? Então foi o caso da vermelha mosaica. Tinha uma meio assim, ameaçada, enchendo muito saco, e na voadeira tinha uma pronta. Putz, eu vou ficar perdendo tempo com aquela? Nada, fui lá, inverti. Ó, você era titular, vai virar reserva, e a reserva virou titular. Pronto. Vermelho intenso, eu fiz isso uma vez. No Isabel Pastel também fiz uma ou duas. Amarelo aconteceu o seguinte, que às vezes acontece, principalmente em linha clara. Macho vira fêmea, fêmea vira macho, acontece. Então assim, eu separei duas amarelas, crente abafando que era duas fêmeas. Daqui a pouco, quando eu penso que não, eram dois machos. Então isso também acontece, e por isso que ter o reserva, as matrizes reservas, é importante. Então assim, Alex, é certo deixar reserva? Você já me conhece e sabe muito bem. Para mim, não existe certo ou errado. Você tem que fazer do jeito que você faz e dá certo. Bacana? Estou falando um pouquinho da minha experiência e dando minha opinião de que eu acho que é interessante, e listei os motivos que são ruins, ou os impactos ruins de se ter pássaros reservas, e os impactos positivos de se ter alguns pássaros reservas nesse período de reprodução. Daí vocês analisam, pensam direitinho, vê se vale a pena ou não e decidem. Beleza? Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse vídeo ficou longo, mas você sabe que quando eu começo a falar, para parar dá trabalho. Valeu? Muito obrigado. Se inscrevam no canal, disseminem aí os vídeos. Se você gostou, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook da vida. Eu agradeço, tá certo? Valeu, um abraço.